Olá pessoal, boa noite. Boa tarde, eu estou com boa noite já. Lembranças das palestras à noite, né? É isso aí. Vamos então reiniciar nosso estudo das quintas-feiras, a Caminho da Luz. Estamos no capítulo 17. Mas antes de tudo, nós vamos fazer a prece inicial com a nossa irmã Marina. Senhor Jesus, irmão querido, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em seu nome para mais uma tarde de estudo do livro Caminho da Luz. Vou agradecer a espiritualidade que preparou para nós com tanto carinho esse ambiente para que aqui pudéssemos estar. Agradecer aos amigos espirituais que vêm participar conosco, os que vêm aprender um pouquinho mais das lições deixadas pelo Mestre. E vamos também agradecer ao nosso anjo da guarda que está sempre conosco, não desiste de nós, e pedir a proteção para todas as pessoas encarnadas que deixaram nome nos cadernos, e as desencarnadas também, e os companheiros que não puderam estar aqui nessa tarde. O Senhor os proteja, os fortaleça. E quero pedir também que a espiritualidade amiga possa fazer uma visita aos nossos lares, levando a paz e a luz para todos que estão em casa, os que estão também nos assistindo. Mestre Jesus, continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz, nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, nós vamos ver hoje, complementando ainda sobre o Império Bizantino, a título de conhecimento maior, vamos falar um pouquinho como terminou esse império, como que ele acabou. Então, após o auge do governo de Justiniano, no século VI, o Império Bizantino não expandiu mais seu território por aquele lado. Então, seguiram-se os anos de muita prosperidade, onde os bizantinos desenvolveram um dos maiores impérios da Idade Medieval. Então, com a queda do Império Romano do Ocidente, do Oriente, então prosperou. Por quê? Relembrando que o Império de Roma foi tomado pelos bárbaros, os visigodos, aquela turma lá. Então, o Império Bizantino então floresceu. Mas aí, por outro lado, também, que a gente vai colocar em pauta hoje também, com a conversão dos árabes ao islamismo, que nós vamos estudar daqui a pouco, no século VII, então vários monarcas muçulmanos passam a atacar as fronteiras do Império Bizantino. Então, nós vamos ver e ocupá-lo, as guerras do Islã. Por que começaram essas guerras também? Nós vamos ver a história de Maomé daqui a pouco, para ver como que o espírito humano, o livre-arbítrio, envolve a responsabilidade que as pessoas, nós devemos ser com o livre-arbítrio. Porque a pessoa vem com uma missão, chega aqui, ela é envolvida, lógico, pelo que a pessoa pensa, age, as influências vêm. E a pessoa que vem com aquela missão, se não for firme, desanda. As trevas vão tirar ele do foco principal. E a gente vê o que é um foco principal. Nós podemos citar atualmente o foco de Chico Xavier. O que esse menino, quando nasceu, sofreu, quem assistiu, e não saiu do foco. Era para ser uma pessoa totalmente revoltada, destruída, sair tudo errado. E ele, firme, ligava desde pequenininho com o espírito da mãe, a mãe fortalecendo, devagarzinho, foi seguindo, veio uma madrasta boa que ajudou, porque a madrinha quase acabou com ele, porque a criança judiava dele. Então, desde pequeno ele se apegou então à espiritualidade. Ele já conversava, já via, e já aquilo ali foi uma blindagem que ele teve. Então, muitos desses enviados de Jesus, como Buda tudo bem, fez a parte dele, tudo bem, mas Maomé,
Lutero, todos vieram para frutificar, para fortalecer, tirar a Igreja Católica daquela mesmice, aquele caminho ruim que pegou, né, desde o começo, quando o Estado tomou conta e criou o papado, virou o poder, né? E chegou aqui, a ideia era boa, ele chegou firme, traduziu a Bíblia para o alemão, tudo certo, beleza, mas de repente Calvino já discordou um pouquinho, outros já discordaram, pronto, já ficou do mesmo jeito e aconteceu. Então, tudo isso mostra também para todos nós que Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém dos seres humanos. Ele dá responsabilidade, dá conhecimento para a pessoa saber. Por quê? Porque o que planta, colhe. Agora, você imagina esses que vieram com um objetivo, quando desencarna e cai a ficha, olha, você fez isso, olha o que você fez, trazendo a cisânia, a guerra, como nós vamos ver lá de Balbé, a guerra aos infiéis, quer dizer, matar aqueles que não eram, a mesma coisa que fizeram chama das cruzadas, Maomé fez também a guerra aos infiéis. Então, tudo isso que a gente fala que a Idade Média foi a Idade das Trevas, é exatamente por isso. Os interesses humanos de poder, né, sobrepuseram todos os interesses espirituais daquilo que era realmente para fazer para o povo, realmente o despertamento da espiritualidade, tirar todos os adereços, mostrar a pureza que Jesus mostrou, né? Entender as parábolas dele, dizer que a responsabilidade nossa, que tudo aquilo que você não quer que seja feito por você, você não deve fazer para os outros. A gente sempre se colocando de uma maneira empática, né, no lugar para a gente saber e evitar o nosso sofrimento. Então, a nossa dor, a única responsabilidade por todas as nossas dores, de cada um de nós, são de nós mesmos, de escolhas que fizemos lá atrás, nesta ou em outras. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para a gente viver bem, para a gente viver e entender, olha, o maior responsável por mim sou eu. A minha bagagem espiritual, ou bagagem mental, que podemos fazer assim, o responsável somos cada um de nós. Nós trazemos gravado dentro de nós, tudo aquilo que fizemos. Então, tudo aquilo que lesionamos, né, a lei divina em algum momento, está gravado dentro do nosso porão, nosso subconsciente, que precisa ser, ele tem que vir à tona para ser resgatado, para ser purificado, para ser limpo. É assim que funciona. Então, quando as pessoas começam a entender isso e passam de culpar quem quer que seja e se preocupa com a autotransformação, é o que basta. É isso que realmente as pessoas vão ficando cada vez mais leves e vão entendendo. É falar com Deus realmente direto, agradecer a vida, porque a gente, se ficar revoltado, nós vamos perder totalmente uma encarnação, xingando de mal com a vida, mal-humorado, tudo está ruim. Mas por que está tudo ruim? Quem que é culpado? A vida não sorri para mim, eu sou um azarado. Mas quem que é culpado? Vamos ver, alguma atitude tem que devagarzinho, porque a mesma inteligência que dá para um, Deus deu para todos, capacidade. Agora você que vai cultivar, que vai plantar, que vai colher, vai analisando o que você está semeando, o que você está colhendo e fazer uma base. É assim que funciona a vida. É isso que a doutrina veio, exatamente, final do século XIX, né, mostrar a importância dessa mudança. Então podemos dizer que essa transição planetária exatamente começou com o advento da doutrina espírita. A gente pensa que a transição é de um ano para outro. Não. Então, quando Kardec fez a Gênese e mostrou lá os sinais dos tempos, ali começou a transição, mostrando tudo aquilo que as pessoas devagarzinho iam reencarnando, voltando nessa encarnação do século XIX para cá. Quantas vezes nós reencarnamos? Inclusive para virmos com essa semente para ser desabrochada agora. Então a transição começou lá e agora está no final.
E no movimento, na época de Kardec, 1800 e pouco, o movimento espiritual, dos espíritos que começaram, sabe, havia um movimento planetário, que Sim, essas informações sim, veio. vinham. Então, começou Aí. lá. Então, aqui 300 anos para nós aqui, é muito tempo, mas em termos espirituais, não é nada. É oportunidade. Para quê? Para esvaziar o umbral. Né? Então teve 2 grandes guerras nesse período, uma em 18, né? Começo do século XX, começou em 14, terminou em 18, já foi uma limpeza. Segunda grande guerra, né? 39 a 45, né? Se não me engano, abril. A China, 70 milhões de chineses, cara, quando Mao Tse Tung tomou conta lá, a Grande Marcha. Stalin lá, e Lenin na Rússia. E mesmo Quantos Napoleão, milhões? na época do Isso. Kardec. Então, Nossa. exatamente. Então, é início. Então agora, gente, a transição está começando. Então vai chegar agora no ponto. Vê aí, ó. 1857 e 2057. Quantos anos dão? 200 anos. São 200 anos. Então, se a gente tem o Espiritismo agora, se a gente está aqui, será que provavelmente a gente estava encarnado na época de Kardec? Ou depois, e já alguém já tomando conhecimento, ou já a gente já brigando com alguma coisa que não concordava com alguma coisa mais, Uma ou inquietação, uma a gente devia inquietação, ter. uma falta, uma convicção vã que a gente tinha lá, mas por que é isso? Então todo mundo tem o seu momento e acontece isso aí. Então a semente, ela é plantada, né? Então agora, felizes daqueles que acordam. Por quê? Porque quando você aceita se modificar, é duro. Você mudar hábitos teus, arraigados, que estão dentro da gente, né? Para jogar no... Nossa, não adianta falar que a gente é santinho, ninguém é santo, né? A gente já foi jovem, já fez tudo, tá vendo? Tudo que tem direito. Mas chega um ponto que você mudar isso, não porque alguém está te impondo, mas você tendo a convicção, puxa vida, isso aqui eu tenho que mudar, porque isso aqui está me fazendo mal, eu compreendo que isso aqui está me fazendo mal. Aí sim, então, aí que começa o autodescobrimento mesmo, o autoconhecimento, e você começa essa longa caminhada. Essa luta com a gente mesmo. Luta conosco mesmo. É uma luta diária para a gente limpar o pensamento. Por quê? Porque a fábrica de tudo isso aí é o pensamento. E o pensamento é influenciado por quê? Pela nossa bagagem que vem, que clama lá dentro. É abstinência. É a mesma coisa da abstinência do drogado, quando você corta a droga. Nós temos abstinência daquilo que nós gostávamos, que nos faz parte, e hoje não faz parte mais. Né? De situações, de N coisas. Então, isso aí é uma luta constante, uma luta diária. Mas aí você vai vendo devagarzinho, você vai compreendendo, você vai vendo que, puxa vida, eu sonhava ter isso aqui, mas você fala, mas para quê? Eu não necessito mais daquilo tanto, se eu já tenho isso. Aí quando você agradece isso que você tem, o universo abre para você e as coisas acontecem. Então quando a pessoa fala, tem o segredo, a lei da atração, você ficar rico, não é para ficar rico não, é para ficar rico. A riqueza é uma consequência do teu interior, que você está bem, que você não vai ficar amarrado naquilo ali, naquela coisa material. Então as coisas facilitam. Por quê? Porque você não se apega, não tem aquele apego de ficar aqui a pessoas, a bens, a tudo. Vem, muito bem, vamos usufruir da melhor maneira possível, sem prejudicar, veja bem, sem criar barreiras de um mau uso que vai refletir lá na frente. Nós já temos na cabeça. Então é assim que funciona, é assim que nós evoluímos. Não tem outro modelo, outro jeito de evoluir, a não ser pelo autoconhecimento, saber disso aí. Então a Terra foi preparada. Por exemplo, hoje aqueles que não irão nascer mais aqui já estão desencarnando e já nem os umbrais, segundo grandes autores, já está sendo esvaziado. Já não vão para o umbral da Terra mais, já vão para outros lugares, vão para alguma nave que está aí, algum outro planeta, esperando para ir para outro planeta. Só ficarão ainda na psicosfera da Terra aqueles que irão ter
capacidade de voltarem e continuarem. Não que sejam perfeitos. Regeneração não é perfeição, é a caminho da perfeição. As pessoas que já têm conhecimento que precisa fazer o bem, que conhecem o mal que tem dentro, que precisa ser eliminado, e seguir adiante. Não é o ser perfeito, é um estágio. A regeneração é um estágio para o mundo feliz, né? Que as pessoas vão alguns milênios ainda para ir para o mundo feliz, sem problema. Mas estamos começando. Então, tudo isso aí foi dado, soltou o poder, pegou tudo isso aí. A história mostra para a gente como é indevido o mau uso do livre-arbítrio. Também, muita coisa boa. Nós vamos ver aqui, Carlos Magno foi um espetáculo, foi com a missão divina e cumpriu a missão dele. Emmanuel conta para nós aqui. Então então esses seres luminares que chegaram, muitos deram certo, sim. Agora, as coisas vão chegando, devagarzinho, vão acontecendo, e vivendo um dia de cada vez. Esse é o nosso problema, com esse sentimento de o que é o nosso problema que temos que fazer? Nós temos que limpar o nosso porão mental. O que é o porão mental? É aquilo que nós trazemos de trás. Aquilo que estão às vezes coberto por uma camadinha. Estou livre disso. E não está. Primeiro que você é posto à prova, desabrocha. Uma raiva, uma briga, um vício. Estou livre. Mas de repente as situações vão chegando, você fica tão abraçado por aquela situação, fala, não vou perder isso aqui. Pronto, dançou. Só hoje. É hoje. Só hoje. Aí tem que recomeçar. Então, mas isso agora nós já temos. Puxa vida, fiz caca. Não queria fazer. Não quero fazer mais. Vou refazer isso aqui que eu fiz. Hoje nós temos capacidade de fazer isso aqui. Se a gente tem conhecimento da nossa missão, o livre-arbítrio vai atrás. Vai. Porque se a gente sabe, isso aqui é minha missão, papapá, eu tenho que decidir isto ou aquilo. Eu vou para o Espiritismo ou eu vou para a Igreja Católica. Uma suposição, né? Mas eu tenho uma missão, gente. Eu vou caminhar por aqui. Eu vou para o Espiritismo, que eu vou cumprir essa missão que eu imagino que eu tenho. E porque o Espiritismo dá a resposta, né? A resposta objetiva, claro. Esse é o problema. Ou o meu problema não, é a solução. É a solução. É isso aí, então. Vamos seguindo. Abrir para falar do livre-arbítrio exatamente para mostrar isso aí. Escolha. As ocorrências das guerras que nós estamos vendo até hoje. Né? Até hoje estamos vendo aí matança. Realmente é a limpeza. Então nós vamos ver muitas coisas ainda nesses próximos 20 anos. Eu não sei, 20 anos é muito para mim. Mas eu acho, vamos por 10 anos, tá bom, para mim. Nesses 10 anos, ou melhor, 5 anos a gente vai melhorar bem. Eu tenho 10 já. Desse jeito não é nem para começar o próximo livro para acabar. Não, mas vai mudar muito. As coisas vão acelerar, estão acelerando de uma tal forma, vocês vão ver. Muito rápido. E coisas boas vão acontecer, estão acontecendo, né? Então, seguindo, durante a Baixa Idade Média, que compreende os séculos X, séculos XV, além das pressões dos povos e impérios das suas fronteiras orientais e perda dos territórios, o Império Bizantino foi alvo da retomada expansionista ocidental também com as cruzadas. Então, a Quarta Cruzada foi nociva para Constantinopla, o Império, que as cruzadas começaram aonde? Em Roma. Não foi do Império Bizantino, começou lá em Roma, que ao invés de os cruzados atacarem Jerusalém, né, que era o caso dele lá, eles foram contra, olha para vocês verem, o patriarcado, porque ali eles não eram dominados, não obedeciam o Papa, ajudaram a destruir também. Eu não sabia disso, que os próprios cruzados, ao invés de lutar contra ela para recuperar, foram lutar. Todas as cruzadas foram um horror. Mas essa de cristão a quarta foi de pior. Cristão contra cristão, foi eu nunca vi contar um negócio desse. O que é o poder? O negócio já está distorcido, né? Distorcido, E não saíram só de Roma, não, vinha gente de tudo quanto é canto. Então, mas no caso de Constantinopla, é porque lá era ortodoxo, né? Eles eram os cristãos mais puros que tinham na época, eram lá.
mas não obedeciam o Papa. Então eles que foram lá para tomar conta, para o Papa ser dono também. Porque quem não Mas obedeceu tinha o dois Papa, papas. Houve a época dos Não, dois papas, um na França e outro em Roma. Aquilo ali não é desse Constantinopla. Constantinopla não tinha papa. Constantinopla tinha o patriarcado. Eram vários que tomavam conta da religião na época lá. Agora, teve uma época que dois papas, um brigou. Na França e outro em Roma. Tem até um filme que conta essa história, se não me engano. Nós vamos ver isso aí também. Mas era o Império Romano Ocidente. a história do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que aí, quando a religião, os bispos lá de Constantinopla do Oriente, eles eram muito poderosos e a igreja ficou dividida. Então, mas lá não teve papa, não tinha um papa lá. Lá era o patriarcado. Eles não aceitavam o papa. Então, é o que nós vimos semana passada, ó. Imagens tridimensionais eles não aceitavam, só ícone, bidimensional, tal. E ficou. Vivia numa boa. Aí estenderam as cruzadas, além de contra os árabes, os mouros, né? Atacaram também lá. Então, isso aí ajudou a terminar o Império Bizantino. Demorou muito. É. Então vamos ver agora o islamismo. Vamos contar. O que diz aqui, né? Durou 1000 anos o Império Bizantino. 1000 anos. Por isso que eu falo para vocês, 200 anos agora não é nada. É. Essa mudança agora não é nada. E vai dar certinho. 2057, para o mundo estar bem avançado. Vocês vão ver, eu não. Mas. será? Vai. 90 e poucos anos você morre. Sei não. Então, como nós sabemos, o papado foi fundado em 607, né? Então, antes da fundação do papado, as forças espirituais, né, compelidas em grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências da terra, então muitos emissários, né, desceram para as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da igreja. Olha, regenerar costumes, olha para você como é difícil. Volta aos nossos costumes. Como é difícil nós mudarmos costumes. O que faz o costume? Não o hábito? E para você mudar o hábito? É complicado, né? Então, em vão, porém, tentaram operar o retorno de Roma aos braços de Cristo. Então, foi tentado vários para ver, para mostrar, gente, não é isso que eu falei, vocês estão deturpando tudo. Olha lá. Então, não conseguiram. Então, numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre os missionários, veio aquele que se chamou Maomé, que nasceu em Meca no ano de 570. 570 anos depois de Cristo, né? Ele era da tribo dos Coraixitas, né? E sua missão era reunir, olha a missão dele que foi planejada no mundo espiritual, gente. Isso aqui é muito sério para a gente entender. Vou ler para vocês. Sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Então era para nascer lá na Ásia, forte, uma igreja para fortalecer, como seria o caso, o próprio Império Bizantino, lá, unir para contrapor a Roma. Já estava aquela bagunça, né? A gente vê lá. Maomé nasceu muito pobre, numa família pobre, no começo da vida, veio para isso, para ser de exemplo, de sacrifício, mas ele tornou rico. Por quê? Porque aí encheu os olhos, uma mulher rica, mais velha que ele, muito rica, bonita, se chamava Khadija, encheu os olhos dele, né? Os olhos e a bolsa, né? O dinheiro, né? E não resiste, o que não resiste? Que eu falei há pouco, ao assédio dos espíritos da sombra, traindo as nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. O que era a fraqueza dele? Já veio da parte, né, do poder, da parte do sexo, tudo aquilo ali. E
Falou, mas por que eu vou estar lá se eu posso criar uma coisa para mim só? Aí, ele tinha grandes faculdades mediúnicas. Olha para vocês verem. Agora vocês imaginam quando a sombra toma conta disso aí. Os espíritos tomam conta dessa faculdade mediúnica. Por isso, médiuns, muito cuidado com os pensamentos. Vigiar e orar 24 horas por dia. E ainda é pouco. Viu? Então, inerente ao desempenho dos seus compromissos. Muitas vezes ele foi aconselhado pelos emissários do alto nos grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar nas inferioridades humanas. Quer dizer, os defeitos dele, aquelas coisas foram mais fortes que a sua missão espiritual. Tudo isso aí serve para a gente agora, trazer para nós. Então, o Islã tem várias contradições. Não fala uma coisa boa, na outra manda a guerra santa contra os infiéis, né? Faz uma coisa e Allah é bom, depois já cria outra coisa. Aquele que morre por Allah, matando infiel, tem quantas virgens no mundo espiritual? O que espírito vai fazer com virgem no mundo espiritual? Para quê? Umas coisas que não tem como a pessoa acreditar na coisa. Para quê? Não tem corpo? Eles acreditavam que tinha. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E admiro como é que tem tanta gente que acredita, né, nesse tipo de promessa, né? Sim, exatamente. Então, e vão longe, né? Vão longe. São poucos os soldados, né, desse exército aí que vão porque acreditam. É a fé sem questionar, né? Por isso, gente, a fé cega nos leva para o buraco. A pessoa não pode aceitar nada sem questionar. Por isso tem né, o advérbio, por quê? Advérbio, não sei. O advérbio por quê? Por quê e para quê? Por quê? Porque é uma explicação, né? Sou inteligente. Ah, porque tem que ser. Isso não é resposta. Sim não é resposta. É porque sim não é resposta. Ou você Deus acredita. quis. Quando a menina era pequena era assim, porque Deus quis. Deus quis, é. Deus quis, não quis nada. Ah, Deus quis morrer. Não, a tua morte, a nossa morte já foi programada do jeito que vai ser. A única morte que não é programada é o suicídio. Você é assediado pela sombra e antecipa. Caso contrário, você vê que aquele intuito de suicidar já tem na tua passagem, para resistir. Se você se firmar, você vai resistindo. Se fraquejar, vai. Agora, outra morte, morte violenta, morte por doença, morte por velhice, tudo já está no nosso programa, só que nós não sabemos. Ainda bem que não sabemos. Então, é isso aí. Então, gente, a parte do perfume cristão, ele se evola de muitas das suas lições e há um espírito belicoso de violência e de imposição. Então, torna-se uma religião de imposição, tem que ser. E eles são fanáticos mesmo, vocês estão vendo aí. Vai, mata, morre, entra de bomba e vai lá e explode. O que é isso, gente? Isso não tem lógica. Como que Deus quer um negócio desse? O Criador, nós somos partícula dele, quer ser católicos, espíritas, muçulmanos, todos somos iguais. Ser humano. O ser humano é tudo igual, nós somos todos filhos da mesma fonte. Agora desejar o mal, matar, você tem que ser na marra, senão você morre. Você é igual a mim, você morre. Eu estava vendo um dia desse numa revista ali, tem um santo, se não me engano, São Bartolomeu. Ele foi esfolado vivo, colocado num barril de água quente para amolecer e tirando a pele dele com faca. Ele vivo, católico, porque não gostaram. Foi um vídeo que eu marquei. Foi um vídeo. Foi. Acho que foi um vídeo. Foi. O que é aquilo, Eu não gente? sei se acho que eu postei no grupo o vídeo. Eu fiquei horrorizado de ver agora aquilo. Gente, um cortinho que você faz aqui, você mais morte de dor, gente. Não era nem matar, era torturar. Torturar. Mesmo, né? Em nome de Jesus, Crueldade gente. pura. Como? Então, essa pessoa que faz isso tem que encarnar, desencarnar muitas vezes e reencarnar até compreender isso aí. É complicado.
A gente até acha, né, que temos exemplo disso. Por exemplo, a Joana d'Arc, por exemplo, ela não sentiu o fogo, como João Rus também não sentiu. Por quê? A espiritualidade tira o corpo antes, tira a alma antes, para evitar o sofrimento, né? Então, muitos desses espíritos, né, transcendem, né? Aquilo ali é tanto que realmente não chegam a sentir dor. Acredito que nesses casos do esfolamento, né, que deve ser uma Com certeza. mais cruéis que existe, eu acredito que também é retirado. Né? Aí ele é retirado. Não tem como, gente. Não tem como. Suporta, né? Fica Não tem todo como, gente. consciente, não- Eu não sabia disso, Geraldo, aquilo que você falou ali. Eu achei uma coisa absurda. Em nome de Deus, gente. Então, junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão, existe a doutrina de responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso, uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado no seu verdadeiro caminho. Quer dizer, ele misturou tudo. Ele tinha o bem para um lado e o mal do outro. Então, fez uma anarquia aí, falando umas coisas boas de Alá, tudo aqui, ao mesmo tempo, vão matar, vão fazer. Então, isso está dizendo aí que ele ficou perdido, não soube distinguir bem. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz e cujas raízes era necessário extirpar. Quer dizer, olha para vocês verem como Deus é fantástico. Ele podia não, gente, não quero. Mas por quê? Porque ele quer deixar que cada um tenha que evoluir para evoluir conscientemente. Nós precisamos evoluir. Então, se ela foi criado simples e ignorante, é para evoluir, para chegar. Como Jesus também foi criado. Porque Jesus não é Deus, ele é filho de Deus como nós, que começou a sua caminhada também lá atrás, que veio à Terra e que até que foi iluminado, ele viveu como nós aqui na Terra. Viveu humanamente, porque ele precisava ver que era um espírito tão puro, que o adensamento dele demorou um milênio quase, para chegar aqui. Então ele teve que se ambientar à Terra. Ele não podia. Então ele foi tolhido do poder dele, assim, de criança, tudo. Então tinha a essência dele, já sabia que era bom, que era pessoa boa, mas ele era revoltado. A primeira revolta dele foi contra os absurdos do judaísmo. Ele não via noção daquilo, né? Então veio exatamente por isso. Aí no momento certo, ele recebeu a iluminação. Então, agora você está pronto. Agora tudo aquilo que você vai ser agora. Que estava vedado por enquanto. E aí deu, em 3 anos, então, essa mensagem maravilhosa e conseguiram deturpar. Então, para vocês verem como que o ser humano é difícil. Então eu vou resumir aqui, para a gente ver a respeito do islamismo. Eu fiz um resumo aqui de tudo isso que eu falei, e o que eu falei para vocês agora, eu li aqui do livro. Agora eu vou fazer um resumo daquilo aqui, um resumo que eu peguei da história, para a gente dar mais um toque a respeito do islamismo. Então, em 570, nasce em Meca um dos grandes missionários enviados à Terra por Jesus, Mohammed, que a gente fala Maomé. O profeta tinha por missão reunir os povos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, falamos há pouco, restaurando os ensinamentos evangélicos na região da Ásia, mas acabou assediado pelos espíritos contrários às ideias cristãs. Isso é muito importante. Ele não veio para Roma, ele estava na Ásia para se contrapor à bagunça que estava sendo em Roma, que estava fazendo o cristianismo em Roma. Conta-se que Maomé recebeu as visitas do anjo Gabriel, o mesmo que anunciou a Maria a chegada de Jesus. E nessas visitas, o anjo teria ditado a Mohamed os conhecimentos escritos no Corão, por alto. Importante dizer que Maomé era analfabeto, tendo citado os ensinamentos recebidos aos seus companheiros, para que esses pudessem escrever e organizar o livro sagrado do Islã. Agora vocês imaginam, né? Você escrevendo também, para que eles pudessem escrever. Emmanuel nos conta que, devido ao assédio que recebia, Maomé é contraditório em seus ensinos, é do bem e do mal.
Em meio das lições amorosas do Evangelho, percebe por vezes um espírito perigoso e violento. Então tem muita coisa bonita no Alcorão, que hoje os estudiosos mais modernos do Alcorão já não tem, você pode ver que tem uma divisão, já tira esse negócio de jihad, que é a guerra santa, já não tem mais isso. É de uma maneira simbólica, não é a guerra santa contra de matar, é com outro sentido, no sentido figurado, já estão vendo isso aí, entendeu? Já estão devagarzinho. Por quê? É a geração nova daqueles que começaram do islamismo lá no ano 600, 570, 600, e veio já reencarnando, já vieram com essas ideias devagarzinho, e as coisas vão modificando. Então todas as religiões vão ser modificadas, não tenha dúvida disso. Vão ser, não tem. Inclusive, questão, se não me engano, é 798 ou 698 o Livro dos Espíritos, que fala sobre a respeito da religião do futuro, se o Espiritismo vai ser. Eu não sei se é 798, se tiver um Livro dos Espíritos aí, mas tem outro lá. Vocês olham aí, 698 ou 798? Vamos ver aqui fala. Eu não tenho certeza. Eu para guardar. Não é 698 não. Vamos ver 798. 798. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou terá apenas para algumas pessoas? Resposta: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode simular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por motivos puramente materiais, mas seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornar ridículos. Então aqui se fala aqui que as ideias só, isso que é importante, essa aqui, ó, as ideias só se transformam com o tempo e não subitamente, elas se enfraquecem de geração por geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos nos novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. E aí vai vendo aqui, o mesmo acontecerá com o Espiritismo. Ele faz muito progresso, mas ainda terá 2 ou 3 gerações para chegar ao seu objetivo. Então, uma geração de 70 anos, mais ou menos, faz a conta, acredito o Livro dos Espíritos, 70 mais 1857 mais 70, 210 anos. vai dar 2057 a outra geração. Então, está tudo que Kardec falou, complementando a Gênesis, que começou devagarzinho, já está iniciando, que deixou lá para o capítulo 18 da Gênesis, e aí é só acompanhar que dá para saber. A verdade perdura, né? Lógico. Olha que interessante falou aqui, porque aquilo que não é, vai apagar. Que não tem raiz. Eu sempre gosto do exemplo de Galileu, né, que já trouxe os ensinamentos de Copérnico e exatamente. O Galileu, e deu sequência. O Galileu foi condenado pelo Tribunal da Inquisição, ele foi inocentado pelo Vaticano agora em 1994. Exatamente. Olha, no finalzinho do século XX ele foi inocentado, né? Olha pela verdade que ele pregava, ele foi condenado. Então, esse exemplo que a gente vê, a verdade permaneceu, né? para a gente ver como é importante isso aí. A gente vê que nós estamos no caminho certo, correto, de tirar, gente, tirar tudo que é adereço do cristianismo. Jesus era simples demais. Ele queria trazer, o que ele veio fazer aqui? Mostrar o amor incondicional. É isso que ele quis dizer. Amor incondicional. O resto, tudo. E é muito tão simples. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que você fizesse. Pronto. Está aí. Ah, você xinga a pessoa. Ah, sou machão, sou forte. Inverte. Se fosse eu sofrendo isso aí, eu gostaria? Não gostaria. Então vai lá, redime isso que você fez. Me perdoe, eu fiz isso aí e tal, quero me redimir e tal. É isso.
Feito isso, nós estamos evoluindo. Nós estamos matando o ego. O que Kardec fala? Que o egoísmo é a tragédia do ser humano, do ser espiritual. Egoísmo. O ego nós precisamos por sobrevivência, já falamos aqui. O ego o primeiro ego, nós temos a sobrevivência, né? De procurar mamar, de comer, instinto, então, salvar a própria vida. Esse ego nós temos que ter. Mas as atitudes egóicas, em tudo, você que acha que só você tem, tudo, você ter posse de uma pessoa, nós estamos vendo aí, gente, o pessoal matando a mulher, matando porque, ela não é minha, não vai ser de ninguém mais, vai lá, pumba, mata. Posse, egoísmo. Ué? É a facilidade de acabar com uma vida, né? E egoísmo, que tu vai roubar. Não, rouba 10 milhões é pouco, 100 milhões é pouco, 1 bilhão é pouco. Tá. Egoísta, atitudes egóicas, que é tudo para você. Tem um emprego lá, não, isso aqui, meu filho não tem capacidade para isso aqui, não, mas ou teu filho é o incapaz, mas vai por lá. Por quê? Atitude egóica. É isso que Jesus veio falar. E a coisa mais importante que ele falou, das curas que ele fez, que ele tinha capacidade de curar. A energia dele é uma coisa que não. Ele tinha capacidade de ver, enxergar, de ver a matéria, de ver os fluidos, de ver tudo. Vai e não peques mais. Porque se a pessoa que recebeu merecia. Mas se ele voltasse, voltava também a doença, ou às vezes em condições piores. É assim que funciona a vida nossa. Você está bem, tranquilo, recebe uma coisa maravilhosa, faz uma cirurgia, né? Estava mal, que bom, eu modifiquei depois da cirurgia. E modificou? Volta a ser a mesma pessoa, egoísta, orgulhosa, interesseira, tudo. O que vai acontecer? Volta. Se não volta naquele, volta em outro. Porque você não entendeu o objetivo da tua cura. Você não agradeceu a cura. Então, ao invés de pedir, agradeça. Quando você está doente, agradeça já a cura antes de pedir a cura. Você está em dúvida, você vai pedir, fala, eu pedi para Jesus, para Deus me curar. Mas você está em dúvida, você pediu, por que você tem que falar para os outros então? Você não está acreditando que Ele vai te curar. Mas não é verdade? Então já agradece. Agradece que a cura vai chegar, tu te agradeceu. Pronto. E vai se modificando. É assim que funciona. Mas fazer o quê, né? Uma hora a gente chega lá. Então Maomé não rejeitou o cristianismo ou o judaísmo, declarando que foram escolhidos para restaurar os ensinamentos originais dessa religião. Ele sempre falava. Para o Islã, Jesus é um profeta da caridade, é um profeta. Eles aceitam Jesus como profeta. Isso não o coloca em posição inferior ao que se esperava, embora possamos ter essa impressão, pois que no judaísmo esperava-se o Messias, acima dos profetas. E a Igreja Católica o colocou como sendo o próprio Deus, também, que não é. Para o Islã, não existe maior autoridade moral do que a de um profeta, pois é por ele que Deus fala. Aí também é errado também, né? Ele colocou a mesma coisa que a Igreja Católica colocou de Jesus, ele colocou de Maomé, que Maomé falava também. Então, trocou 6 por meia dúzia, né? Veio para isso, daí. Mas, como nós sabemos que somos evolucionistas, né? Que o espírito, nós somos espíritos em evolução, todos nós estamos em evolução, sabemos que tudo isso faz parte da história, que nós estamos vendo isso aí, que paulatinamente as coisas vão se modificando, devagarzinho. O tempo da Terra é precisa de gerações. Eu gosto de ler muito, anota essa questão, para vocês verem sempre essa questão 798, é muito interessante. A gente vê, ficar em dúvida assim, meu Deus, será que vai dar certo isso aqui? Ele explica aí que devagarzinho as coisas vão, para tirar uma ideia que vem arraigada dentro de nós, nos costumes dos povos, é muito difícil, é devagar, tem que ser bem devagarzinho para a gente ir assimilando. A mesma coisa dos atavismos que nós trazemos, da hereditariedade, dos costumes dos nossos bisavós, dos avós, tudo fazer tudo isso aqui, faz desse jeitinho. Não, tem uma hora que tem que quebrar. Por que tem que ser assim? Se tem um jeito mais fácil de fazer? A pergunta, né?
Ah, minha mãe fazia assim, tem que ser assim. Não, fazia, maravilha, tudo dentro do conhecimento dela, perfeito. Mas se agora tem condições de fazer melhor, por que não? De uma forma melhor, mais prática, tudo. É assim que funciona. A gente vai, por exemplo, a pessoa fica ser católico, obrigado, porque o avô era, o bisavô, o avô, a coisa. Você não acredita, mas não muda porque a minha mãe. O costume nosso é esse. Olha, eu ficava jejuando na quaresma, né? Na quaresma, mas para que jejuar? Eu não entendia, eu estou com fome, quero comer, tem que jejuar, a criança, né? E já conheci gente também que ficava, dava meia-noite depois da quaresma, um bifão, estava desse tamanho, prontinho para traçar. E o que jantou então? E guardar 40 garrafas de cerveja para você tirar tudo no estado aleluia. Então, aí você tem que ter, o que é esse jejum? Jejum é de pensamento, jejum de coisa boa, de se preocupar de palavra, jejum assim, de comer o necessário, não entupir, empanzinar, né? Essas coisas simples. Então a gente vai, devagarzinho, a gente vai entendendo, né? Será que dá para te tocar para frente? O que vocês acham? Dá, né? Mais uma? Vamos falar então das guerras do Islã. Então, após o retorno do missionário ao plano espiritual, né, os continuadores da religião iniciaram as guerras santas. Quer dizer, as guerras santas, olha para vocês verem, as guerras santas começaram depois que ele morreu. Enquanto ele deitava, não tinha. Quer dizer, já começaram a modificar aquilo que ele mesmo criou. Então conquistaram toda a África, chegando até na Espanha. Por que Dom João, os mouros tomaram conta, ali o Estreito de Gibraltar, atravessaram e dominaram a Espanha por muitos anos, não chamavam árabes ainda, eram os mouros, né? Se não me engano, eu não sei se chegaram até Portugal, aí precisa ver. Norte de Portugal. Portugal foi Napoleão depois, né? Mas antes do Napoleão, eu acho que foi os mouros chegaram em Portugal. Eu acho que chegaram também. Também. Região toda da Europa, eles... A Península Ibérica, acho que foi quase toda tomada por eles, né? Então, Maomé, nas recordações do dever que o trazia à terra, lembrando os trabalhos que ele cometia na Ásia, a fim de regenerar a igreja para Jesus, vulgarizou a palavra infiel. Olha o perigo, né? Entre as famílias do seu povo, designando assim os árabes que lhe eram insubmissos. Quando a expressão se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo, então misturou tudo. Tudo que era para eles, ficaram também para os outros, infiéis de outra religião também, né? Então, com seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava sendo submetida à sua doutrina, pela força da espada. Olha para vocês verem também. Todavia, os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhantes conquistas. Lógico, aí o poder de cada califa, de cada coisa, aquele califa, né, que nós vamos ver aqui lá, nas cruzadas, vou estudar lá, que tomou Jerusalém lá, era poderosíssimo. Sim, nossa! Esqueci o nome dele. Eu já li. Mas na próxima, agora nós já vamos ver com ele, lá no próximo estudo. Saladino. Verdade, Saladino. Com seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida às forças da espada. Todavia, os seus continuadores não se deram por satisfeitos com os elementos de conquista. Iniciaram o exterior das guerras santas, subjugando toda a África Setentrional até o fim do século VII. Tomaram toda a África Setentrional. Guerra. Então, nos primeiros anos do século imediato, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo na Espanha com vista à escassa resistência dos visigodos, atormentados pela separação. E somente não seguiram o caminho além dos Pirineus. Olha aqui, gente, como tem hora que o plano espiritual tem que agir, ele age. Isso aqui foi a mão. Calma, aí não. Até aí vocês foram, agora não vai mais não. O que está aqui? Aí Emmanuel conta pra gente. Porque o plano espiritual assinalaram um limite às suas aspirações, encaminhando Carlos Martel, um nobre franco, nascido em 688, que conseguiu unir e governar o território franco entre 715 e a data de sua morte em 741. Então, em 732, ele derrotou os invasores árabes em Poitiers, e sua vitória dessa batalha constituiu um triunfo decisivo para salvar a Europa cristã. Então, ali
foi brecado. Senão ele pegava a França, a Itália, pegava tudo, e chegar até em Roma, os árabes, por incrível que pareça. E eram guerreiros mesmo, treinados para matar os infiéis. É o que sabiam fazer, né? Em guerra. Então, para a gente terminar, vou fazer um resuminho disso que nós temos do livro. Aí, a semana que vem, nós vamos começar com Carlos Magno e encerrar também o capítulo 7. Esse é o capítulo maior que nós temos, esse 17. Então, gente, resumindo, ao longo do século VII, a religião muçulmana teve a incrível capacidade de formar um enorme império que abrangia áreas que iam da Ásia Central até a Península Ibérica, organizando um exército formado por membros de várias tribos. Os seguidores de Maomé tiveram a capacidade de vencer um grande número de saques e batalhas que posteriormente teriam importância fundamental no processo de disseminação do islamismo no mundo. Plantaram, o que plantar na Europa, onde Ibéria ficou, dali depois foi fácil para estender também, para a África, tudo ali. A maioria dos países da África são islâmicos hoje, tranquilo, tudo isso aí. Inicialmente, gente, para a gente entender, eles começaram devagarzinho, foram indo, e que a gente fica interessante, depois que morre o líder, começa outras ideias também, pegando e puxando, arrastando e modificando alguma coisa também, como modificaram os ensinamentos do Cristo. Porque na realidade, quando foi feito o primeiro evangelho? Quantos anos depois da morte de Cristo? Né? Então, muita coisa foi acrescida por atavismo. Aquela já contava aqui, não, ele não falou isso não, ele falou isso aqui e tal, e vai deturpando. E os apóstolos ficaram muito, não conseguiram abandonar o Velho Testamento. Eles eram judeus. Então, 50 anos, até nós já vimos aqui, já falei semana passada, que até a circuncisão já fazia 50 anos depois de Jesus. E semi-analfabetos, eles guardavam tudo de memória. Então isso aí é muito difícil de modificar uma coisa, né, desse jeito, mas tudo bem. Então, seguindo, inicialmente os praticantes do islamismo se voltaram contra os comerciantes da cidade de Meca, por conta do controle comercial exercido naquela cidade. Olha para você ver, o interesse já tomar conta do comércio. Nessa empreitada, os exércitos islâmicos conseguiram receber expressivo apoio dos moradores de Medina, que foi onde Maomé nasceu, Medina, cidade onde foi possível desenvolver a conquista da cidade de Meca. Quer ver que Meca, a parte comercial lá, brigava com eles também. Então eles era infiel, insubmisso, por isso que era infiel. Então Medina conquistou Meca. É próximo ali. É próximo, então. Quer dizer, não eram islamitas, então foram conquistados, né? Até convertidos ao islamismo, deram continuidade conquistando outros povos. Para vocês verem que nem tudo era ali. Então, começaram em Medina, com Maomé, morreu, depois foram. Essa seria então a largada de uma série de outros conflitos que seriam teologicamente justificados pela Jihad, mais conhecida como Guerra Santa, que a gente vê até hoje aí falando Jihad, né? A luta contra os povos considerados infiéis foi tomando diferentes características e os combatentes passaram a ter origem distinta nas fileiras dos exércitos muçulmanos. Veja bem, existe diferença entre xiitas e sunitas, que são islamitas, e se matam entre eles. Se não me engano, o Iraque era xiita, o Irã sunita, ou vice-versa. A Arábia Saudita é sunita, não combina com o Iraque, que é xiita. É isso aí também. Cada um puxa os ensinamentos de acordo com aquilo lá. Olha para vocês verem a dificuldade. É a mesma coisa dos protestantes e católicos. O evangelho é o mesmo, mas cada um faz do mesmo de um jeito, né? Só que, apesar que lá na Irlanda também brigavam, matavam os outros protestantes hoje, né? É verdade. Então, ao longo de décadas, o interesse crescente em dominar novas terras abriu terreno para a contratação, de mercenários que passaram a defender a causa política, religiosa e comercial dos árabes. Então, já foi interesse também.
Então, depois que o profeta Maomé faleceu, a conquista das novas terras teve prosseguimento com a ação de 4 califas, que dividiram o poder entre si. Onde era um profeta, já virou os califas. A cada região conquistada, o processo de conversão religiosa era sedimentado pela transferência de árabes para a realidade. Então aí a turma vai impor a religião, entendeu? E a turma lá, vai para lá, você vai lá, vai ter. A gente domina aqui agora. Como se fosse uma missão religiosa. Vocês vão na marra. Usava a religião para impor. Além disso, a conversão também foi propagada por política econômica que ofereceu vantagem aos estrangeiros que se convertiam em ensinamentos. Então, é isso aí. Chegamos aos dias de hoje. Então, a história para vocês verem. Então, hoje, tudo isso aí que a gente vê, falando mais uma vez, liberdade de escolha. Isso todos têm que fazer. E responsabilidade pelos nossos atos. Feito isso, tragamos para a nossa vida agora o ensinamento do coletivo, do livre-arbítrio coletivo. Eles fizeram tudo isso aí, deu no que deu. Agora, individualmente, nós já temos capacidade de nos modificarmos, de nos aproximarmos do Criador, diretamente. Jesus falava, ele falava com o Pai, é isso aí, é Ele. Vamos trazer o Criador para dentro de nós, que as coisas vão sendo superadas devagarzinho. Por quê? Porque cada vez que você supera um obstáculo, você cresce espiritualmente. Por quê? Porque depois que passa, você analisa e fala, puxa vida, sentimento bom, eu consegui. E te anima para continuar. Poxa vida, olha que eu achava que foi terrível isso. Eu achei que nunca ia sair disso. E quanto que eu aprendi com isso? Aí você falou, Senhor, eu agradeço por isso. Porque hoje eu estou vendo com outros olhos. Porque a visão é muito simples de você ver. Uma flor ao entardecer, o sol está lá, você está aqui. Se você for virando e ela está no mesmo lugar, você vai virando, você vai ver um tom. Você vai ver mais clara, do outro lado mais escura, do outro lado mais tombada, o outro lado tombado, do outro lado, a mesma flor, você vai vendo de outro jeito. É a mesma coisa. Uma visão que você tem de uma coisa agora, a hora que você abre, você já não vai ver daquele jeito, vai ter mais uma coisinha que você vai acrescentar. Acrescentar e assim a gente vai levando. Beleza? Alguma pergunta, gente? Pontualmente, 3 horas. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Já vou me despedir, uma boa tarde a todos e vamos até semana que vem, vamos orar agora. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estar aqui hoje, aprendendo cada vez mais sobre essa doutrina tão maravilhosa que Ele deixou para a gente. Vamos agradecer a espiritualidade por ter preparado este ambiente com boas energias. Que essas boas energias que estão chegando até nós nesse momento nos invadam e nos encha de força para a gente continuar na caminhada. Vamos pedir aos bons espíritos que fluidifique a água que vamos beber. A gente aqui, você na sua casa, que eles coloquem nela todos os remédios que estamos necessitando para a cura dos nossos males, para a revitalização das nossas forças, para acalmar os nossos corações e para nos dar ânimo para continuar rumo à nossa evolução. Nós te agradecemos, Pai. Que assim seja. Graças a Deus.